Olá, boa tarde, graça e paz, amados irmãos em Cristo. Espero que estejam todos bem, todos na graça, na paz, na bondade e no amor de Cristo. Amém. Hoje nós vamos abordar um pouco aqui a lição EBD de número 7. A relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Então já estudamos nas lições anteriores que a palavra relevância significa importância. Tá? Então, a importância da igreja. Para quê? Para o crescimento e a vida do cristão. São duas coisas importantes. O texto de referência está em Efésios 4, verso 13. Tá? O texto de referência está em Efésios 4, 13, onde Paulo diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida de estatura completa de Cristo. Na verdade aplicada, ele diz assim: a vida do discípulo de Cristo, que inicia no novo nascimento, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento de Cristo. Então, se a pessoa aceitou Jesus, novo crente, ele deve continuar crescendo. Ele deve continuar crescendo. A cada dia mais. É crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque assim diz a sua palavra. Tá bem? O primeiro objetivo da lição, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que é exatamente apontar a relevância da igreja na vida do cristão. Tá, uma pergunta. A igreja é importante para a vida do cristão? A vida do cristão é importante para a igreja? São duas coisas. O que você acha? Qual é a sua opinião? A igreja é importante para o cristão? O cristão é importante para a igreja? Qual é a sua opinião? Se você acha que sim, bom, o meu parecer. Para mim, a igreja é muito importante. Eu também, de um modo geral, também sou importante para a igreja, através da minha ajuda, da minha colaboração e da minha contribuição. Então eu sou importante para a igreja. E você? Essa é uma pergunta muito importante. E é exatamente a parte 1 que é o resumo lá. Aí o texto de referência está exatamente em Efésios 4, versos de 11 a 14. Aí você vai ver quem Deus chamou primeiro, para exercer cargo de liderança. Quem que ele chamou primeiro? Então a parte 1, tá? A relevância, apontar a relevância da vida da igreja na vida do cristão. Tá? O ministério ajuda no crescimento cristão. Ajuda muito. O ministério ajuda no crescimento do cristão? Muito. Muito. Então, participar do ministério da igreja ajuda muito no crescimento do cristão. Vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da igreja. Quando fala de contribuição, tem pessoas que acham que é só dinheiro. Em parte é. Mas contribuição também é dar a sua frequência. Contribuição tanto é dar a sua frequência como pessoa para ajudar o desenvolvimento da obra, como também contribuição é quando você frequenta a obra e também contribui, como a igreja primitiva fazia, com suas ofertas, com seus dízimos, para o crescimento da obra também. É através dessas contribuições, eu volto a dizer, muitas pessoas falando mal
das ofertas e dos dízimos. E que não deveria ser cobrado isso, que Deus não aceita o dinheiro, tá? A igreja vai se manter com o quê? Se você incentiva as pessoas a não ser ofertantes, contribuintes, você não contribui e incentiva os outros a não ser. A igreja vai sobreviver como? A igreja precisa pagar a luz do estabelecimento onde ela fica. Começa por aí. Ela paga os instrumentos que estão ali. Ela paga o deslocamento do responsável do culto, o pastor, ou presbítero, ou evangelista. A gente não sabe disso. Ela paga para ele se deslocar para ali. Então a gente vê um bocadinho por aí, abrindo a boca de qualquer maneira, além de não contribuir com a sua presença no culto, também não contribui com a oferta para ajudar a obra de Deus. Quando você vê a palavra contribuição, ela tem duas partes. É contribuir com a sua assistência no culto e contribuir com a sua oferta no culto. Guarde bem isso. Isso é muito importante. No tópico 1.1 ele fala a importância dos líderes ministeriais. O seu pastor, ele tem uma importância na igreja? Ele é um líder ministerial, não é? Tá. Ele tem uma importância na igreja? Você dá valor ao seu pastor na igreja? O presbítero, ele é um líder na igreja? Sim ou não? O que você acha? O presbítero é um líder na igreja? O evangelista é um líder na igreja? O diácono é um líder na igreja? Mas vamos falar do pastor. Você dá valor ao seu pastor como líder? Eles têm uma importância. A Bíblia diz que nós temos que velar pela vida deles, porque são eles que cuidam da gente. E aí? Você ora pelo seu pastor ou ajuda umas pessoas na igreja a meter o sarrafo no seu pastor? Qual das duas coisas você faz? Você ora pelo líder, que é o seu pastor, ou você se ajunta a um grupinho que tem na igreja para falar mal dele e criticar ele? Qual das duas coisas você faz? Aqui. Em Efésios 4, 11, 12, está escrito que Deus dá líderes à igreja. Então foi Deus quem deu esses líderes para dirigir a igreja. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Jesus falou, não fosse você se me escolheu, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Então Jesus escolheu, Deus escolheu. Quem escolheu os líderes foi Deus. Ele escolheu, ele deu à igreja, foi ele quem deu. Mas Deus deu para que esses líderes para a igreja? Aí vem a parte B do versículo. Querendo o aperfeiçoamento da igreja. Ele deu esses líderes à igreja ou para a igreja, visando o crescimento da igreja. Um crescimento material e um crescimento espiritual da igreja também. E essas igrejas vão crescendo, elas vão formando pontos de apoio que virarão subcongregação, congregação amanhã, e virarão igrejas grandes amanhã. É assim que a obra cresce. Então Deus estabeleceu esses homens com um único propósito, para que a obra seja aperfeiçoada e ela tenha crescimento. Aí nós vamos, a gente fala por aí, que em vez de orar pelo seu pastor, volta a dizer, não ora por ele. Fala mal dele, olha, para com isso. Sai desse grupinho e fala mal do seu pastor, ore pela vida dele. Ele paga um preço muito caro por você e você nem sabe disso. É muito importante. Tá aqui, Ele quer o crescimento, ele visa o crescimento dos santos, crescimento dos santos, que são os irmãos, Ele visa também o desempenho do serviço, a edificação da igreja, Vemos que assim a diversidade de ministério é essencial para o crescimento na vida cristã. Por exemplo, o pastor escolhe e alimenta, o evangelista estimula, a evangelização
e o crescimento da igreja. O mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra. O profeta encoraja e produz o avivamento. Todos esses são ministérios essenciais na vida da igreja. Olha aí, quantos ministérios? Pastor, evangelista, profeta, doutor. São tudo ministérios. E cada um deles ligado a um ministério. Eles são subordinados a um ministério. São ministérios, o ministério de pastor, o ministério do evangelista, o ministério do presbítero, do diácono, mas todos esses ministérios é submisso a um ministério. São submissos a um ministério. E cada um tem a sua participação para ajudar no crescimento. Você vai trabalhar junto com o seu pastor, visando o crescimento da obra. No tópico 1.2, que é um resumo, o ensino promovia o crescimento à igreja primitiva. Observa aí que tem um acraseado que é uma preposição. O ensino promovia o crescimento, no caso aí, para a igreja primitiva. Se esse ensino promovia o crescimento lá, e hoje? O ensino ainda deve promover o crescimento da igreja, tanto nela material, como ela crescer espiritual também. Visa de uma forma muito, muito grande. Uma das verdades que caracterizam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. Ela aprendia e crescia pelo ensinamento dos apóstolos. Hoje tem que ser a mesma coisa. A igreja precisa crescer através do ensinamento e da doutrina. Mas o problema é que muita gente não quer ser ensinado e quer ensinar. Não quer participar de doutrina, mas quer dar doutrina. E aí? E aí? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Infelizmente é triste. No tópico 1.3, ele vai falar sobre a importância dos mestres para o crescimento. Aí vai falar mestres. Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que ensina. Então, ele tem uma importância, porque ali ele está ensinando. Amanhã ele vai ser também, ele vai formar novos discípulos. O mestre está ensinando, amanhã ele vai formar novos líderes, que serão novos mestres. Porque ninguém fica para sempre. Ninguém fica para semente toda a vida. Então ele vai formar novos líderes. Então esses homens têm uma importância muito grande também na igreja. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos. Mas ele mesmo teve mestres em sua vida, olha aí. Estou falando? Paulo foi mestre, mas Paulo chegar à categoria de um mestre, ele passou pela mão de mestre. Você observou? Todo mundo passa pela mão de todo mundo para chegar a uma liderança, para chegar a um patamar. O pastor está lá em cima no patamar, mas ele passou pela mão de alguém para ele ser pastor. Hoje, ele está ensinando outros que também são pastores. E assim vai. Outros vão ensinando a outros. Ou seja, é um ensinamento gradual e vai passando de um para o outro, visando sempre o crescimento. O único intuito é visar sempre o crescimento. Certo? Então o caminho é por aí. Ele foi um dos mestres, mas também teve mestres. Após a sua conversão, foi extremamente ajudado por Barnabé. Quem o ensinou? Barnabé. Quem era Barnabé? Pega lá, você vai ver lá o status, de quem era Barnabé. Um grande mestre, um grande orientador. Então Barnabé, ele fez um mestre. O mestre fez outros mestres. O mestre morreu, mas antes dele morrer, ele fez outro mestre.
O mestre fez outro mestre, ele morreu, ele fez outro mestre, e assim vai. Legado passando de geração para geração através do ensinamento. Isso também é de suméria importância. Embora muitas vezes esquecido, Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. Barnabé teve uma importância muito grande no ministério de Paulo, mas tem um porém também. Eu vejo muitas das vezes, para mim, que às vezes nós fazemos mestres, eles se tornam até melhores do que a gente. Amanhã, eles vão mandar na gente e pisar em cima da gente, esquecendo que ele chegou lá graças a alguém. Hoje nós vemos isso acontecer. Infelizmente, a gente forma líderes que se tornam mestres ensinadores. Amanhã, eles não respeitam a hierarquia, não respeita quem ensinou eles e de onde eles vieram. Essa foi a preocupação de Paulo. Essa talvez é a preocupação de muitos mestres, que eles não querem fazer novos mestres com medo deles ficarem para trás. Você sabia disso? Muitos não querem fazer mestres, alunos, porque tem medo do aluno se tornar melhor do que o seu professor. Isso acontece na vida material hoje. Acontece na igreja também. Infelizmente isso acontece sempre. Tá? Então, essa é a parte 1.3. A parte 2 da lição vai falar sobre o segundo objetivo. Esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo. Concordo plenamente. A igreja ela é um corpo. E a igreja sendo um corpo, todas as partes do corpo precisam funcionar adequadamente. Já pensou? A cabeça ela guia todo o corpo. Mas já pensou se a mão direita falasse para a esquerda, eu não preciso de você? Aí a esquerda fala, eu também direita, não preciso para você. Olho esquerdo, eu não dependo de você. Boca, eu não dependo de você. Nariz, eu também não dependo de você. Tem dois, né? Só a boca que é uma só. Ouvido, esquerdo, eu não dependo do direito. Pé, direito, eu não dependo do esquerdo. Precisam do outro. Nós somos membros de um corpo. Se somos membros de um corpo, nós precisamos uns dos outros. Paulo ensinou isso em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Ele falou sobre a unidade do corpo. Se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, você vai ver que ele falou sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós somos o corpo. É a parte 2 da lição. O convívio na igreja e o convívio cristão. O convívio na igreja e o convívio cristão. Como é que é o nosso convívio na igreja e o nosso convívio com os irmãos? A qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento da igreja e para o crescimento dos seus membros. O ambiente na igreja. O ambiente da sua igreja é bom? As pessoas se dão bem umas com as outras? Como é que o ambiente da sua igreja é agradável? O ambiente é perfeito? Quem faz o ambiente da igreja somos nós. O amplo sistema de apoio à comunidade cristã é um dos maiores benefícios do ser cristão. Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual, é também coletivo. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do cristão. Observou aqui uma parte importante? Unir-se a uma igreja local é importante para quê? Para crescer, aperfeiçoar, amadurecer. E tem pessoas que acham que não é importante ele pertencer a igreja nenhuma e muito menos estar todo dia no culto. É o resumo aqui do 2.1. O 2.2. O ambiente na igreja
não é perfeito. Ué, não entendi. Por que não é perfeito? É porque falta alguma coisa. Se ele colocou aqui que o ambiente não é perfeito, é porque está faltando alguma coisa. Se aqui o escritor diz que o ambiente da igreja não é perfeito, é porque falta alguma coisa. Mas falta em quem? Em Deus ou falta na membresia? Não é em Deus, não. Esse ambiente, se ele não é perfeito, não é Deus, não. Falta nas pessoas. Porque ele mesmo falou, o próprio Deus falou, ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vocês. Então, se o ambiente não é bom, perfeito, é porque falta alguma coisa em nós. Nós somos o culpado para esse ambiente não ser perfeito. Nós somos o culpado. Não é Deus que é o culpado, não. Não é o diabo, não. São as próprias pessoas. Aí joga a culpa no diabo e sai acusando uns aos outros, quando na realidade nós temos que fazer um autoexame nós mesmos e ver como é que o ambiente é. Se nós estamos fazendo do lugar um ambiente perfeito. Muitas vezes não. Estamos transformando o ambiente onde nós estamos num cenário completamente oposto àquilo que Deus quer que nós o façamos. Os conflitos, desafios vividos na igreja, quando enfrentados com amor, são elementos poderosos para o crescimento da igreja. Há muita gente focando somente os defeitos na igreja e vive em busca de uma igreja perfeita. Olha, isso aqui é o que mais acontece hoje em pleno século XXI. Vou ler essa parte que é importante. Há muita gente focando somente nos defeitos da igreja. Hoje o que mais tem são pessoas que ficam focando no defeito da igreja. Vou sair dessa igreja. O pastor dessa igreja é fofoqueiro. E você não é não? Vou sair dessa igreja. Muita gente nessa igreja não presta. E você não presta não? Vou para a igreja do fulano, que a igreja do fulano é boa. Deixa eu te dizer. Se você encontrar na face da terra uma igreja boa, que não tem nenhum defeito, você me avisa que eu te dou um prêmio. Se você encontrar no mundo uma igreja local boa, que não tenha nenhum defeito, você me avisa. Tá? Eu te dou um prêmio. O único que sabe se a igreja é boa ou não é Cristo. Ele é o maior avaliador da igreja. Lembra que a gente achando que são avaliador, já sabe dizer que a igreja é boa. Não, a igreja do fulano é ruim. Não tem uma igreja na terra boa. Se tivesse uma igreja na terra boa, Jesus não precisava nem morrer na cruz do Calvário. Ele encontrou todo mundo perfeito. E desculpe a franqueza, mas existe pessoa que quer uma desculpa para ficar pulando de galho em galho, colocando a culpa na igreja, dizendo que a igreja é ruim. É você que é ruim. Não ora, não jejua, não dá dízimo, é linguarudo, fofoqueiro, mexeriqueiro. Você que é ruim. Não é a igreja que você congrega que é ruim, não é. A igreja é boa. Sabe por que ela é boa? Porque Deus está ali, porque Deus é amor, porque Deus é paz, porque Deus é luz. É você que é ruim, que faz parte de grupo fofoqueiro na igreja para derrubar as pessoas. Pensa comigo. E desculpe, mas infelizmente é assim mesmo. Tem pessoa que ele não para na igreja, ele fica pulando de igreja em igreja. Ei, eu estou há 42 anos na igreja. Não fiquei pulando, não. Não fiquei pulando, não. Porque eu achei Jesus. Quando eu fico pulando de igreja em igreja, eu estou procurando Cristo, eu não achei ele ainda. Aí fica pulando. Aí fica numa ali 5 anos, não tá boa. Fica na outra lá 2 anos, não tá boa. Fica na outra lá 1 ano, não tá boa. Fica na outra 6 meses, não tá boa. Se você botar na contagem, você já passou em quase todas as igrejas da cidade. E nenhuma presta. Você acaba desviado e sendo um hereta, promovendo heresia e discórdia. Você não parou em lugar nenhum. Me desculpe. Você precisa ter paradeiro, firmar os seus pés numa igreja.
e parar de falar mal dos outros. Aqui, é bem claro aqui. Tá? Isso é uma triste ilusão, mas não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos. E a igreja é composta por pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que todos nós estamos em processo de crescimento, que não terminará aqui. Provérbio 4,16. Por isso somos ensinados a suportar o irmão. Efésios 4,2. Isso significa ser paciente com ele nas suas fraquezas e falhas, ajudar a carregar o fardo um do outro, Gálatas 6,2, e perdoar aquele que nos ofende, Efésios 4,32. Todas essas atitudes e muito mais nos conduzem ao crescimento cristão. Gostou? É a parte mais importante da lição para mim. 2,3. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. O serviço na igreja. Qual o cargo que você exerce lá, irmão? Eu sou faxineiro. Qual é o cargo que você exerce na igreja lá, irmão? Eu sou porteiro. Qual é o cargo que você exerce, irmão, na igreja? Eu sou diácono. E você? Cooperador. E você? Líder dos varões. E você? Líder das irmãs. E você? Líder das crianças. E você? Eu sou líder do departamento de música. E você? Assistente social. E você? Evangelista. E você? Pastor. Para o serviço da igreja funcionar, todos precisam estar em harmonia. Observe, o violão toca sozinho? Alguém está exercendo as cordas vocálicas dele aí. O instrumento de assopro, ele toca sozinho? A bateria da igreja toca sozinha? O microfone, ele canta sozinho, ele prega sozinho, ele ora sozinho? O carro dirige sozinho? Então, vê por aí. Todos os serviços da igreja são importantes para o crescimento. Todos. Fomos chamados para servir. 1 Tessalonicenses 1,9. Fomos chamados para ser servo. Servir. Eu sou presbítero. Não vai me quebrar a mão se eu trocar de lugar com um porteiro na igreja. Eu sou presbítero. Não vai me quebrar a mão se eu pegar um copo d'água e dar para um diácono. Ou dar ao pastor. Não me quebra a mão. Mas tem para uns que quebra a mão. Irmão. Eu sou presbítero, irmão. Não posso pegar para ninguém, não. Irmão, eu sou presbítero, não posso varrer a igreja, não. Não, irmão, eu sou pastor, eu não posso abrir a porta da igreja, não. Para isso tem pessoas que eu mando que faz. E quando ele faltar? Todos os serviços são importantes. O faxineiro é importante. O zelador é importante. Todos. É fundamental ou importante. Todos. Deixar os ídolos e servir a Deus, vivo e verdadeiro. Deixar os ídolos e servir a Deus, vivo e verdadeiro. Muitas vezes pessoas querem estar dentro da igreja, mas ele quer continuar ainda ligado na idolatria. Irmão, você está no culto. Você precisa se focar no culto, irmão. Deixar os ídolos e servir a Deus vivo. Deixar aquilo que você mais gosta lá fora do mundo, que agora você está aqui, irmão, dentro da casa de Deus. Você não pode estar dividido entre dois senhores. Não, tem que estar ligado. Assim como um cresce com o seu trabalho, igualmente cresce na vida cristã, quando servimos ao Senhor. Parte 3 da lição e última, é exatamente o último objetivo. Conscientizar cristãos sobre a participação na vida do corpo. Conscientizar. Isso aqui eu acho que é muito importante. Cada pessoa na igreja deve se conscientizar sobre o seu papel na igreja. Sobre o seu papel na igreja. Cada crente do membro do corpo deve se conscientizar sobre a sua participação no corpo. Vem cá. Eu sou importante em quê na igreja? Eu sou importante para quê na igreja e para quem na igreja?
São três coisas. Eu sou importante para quem na igreja? Sou importante o que na igreja? A minha participação é importante? Sim. A sua participação é importante. Não importa o que você vai fazer na igreja, a sua participação ela é muito importante. Mas tem pessoa que diz assim, se eu não estiver lá no culto de oração, não tem fervor. Se eu não estiver lá no departamento de louvor cantando, o fogo não cai. Se eu não pregar, o fogo não cai, Deus não fala. Se eu não tiver assim, a igreja não funciona. Funciona assim. Cada um tem a sua importância da participação. Todos. Até os irmãos enfermos que estão em casa, eles são importantes na participação do culto. Até os irmãos que estão enfermos em casa, que não podem ir mais devido à idade, eles são importantes na igreja. Mesmo ausente, enfermo em casa, eles são importantes. Isso nós devemos o quê? Conscientizar que nós temos sim. Infelizmente, há muita influência negativa e diabólica minando a mente das pessoas, dizendo que você não tem importância lá não. Se você não for, não tem importância não. Tem sim, e muito. Cuidado com isso aí. Essas influências estranhas, negativas, que querem minar a sua mente, muitas vezes fazer ninho na sua cabeça. Não deixa não. Vença essas coisas. Tá? 3, a parte 3. A lei do amor por meio do fazer. Atos 1, registra que Lucas revelou a Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. O que é um princípio presente da igreja. Saber o que fazer na igreja através do amor. É colocar em prática a ação do amor na igreja. Fazer alguma coisa utilizando a ação do amor, o elo do amor. Isso é importante. 3.1. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? Eu recebi um talento, mas se eu tenho um talento e eu não uso, então para mim não está servindo de nada. Usar um talento que eu tenho, eu vou ficar em casa. Um talento que eu tenho, eu não vou usar para nada. Não. Se eu tenho um talento, eu vou usar ele em benefício da igreja, não em benefício meu. Se eu tenho um talento, eu vou usar ele em benefício da igreja, não em benefício próprio, para tirar vantagem. Essa que é a diferença. As pessoas têm bastante talento, mas eles não querem usar esse talento para o crescimento da obra. Só porque canta bem, não quer usar ele para o benefício da obra. Aí começa a querer se exibir demais para o crescimento próprio, para receber aplauso e fama, enquanto a obra sofre porque você é vaidoso, soberbo, orgulhoso. Ei, use o dom que você tem, use o talento que você tem, não para benefício próprio. Se usar o talento para benefício próprio, que ele traga um benefício para a obra de Deus. Mas quando não traz, filho, quem cresce é você, a obra não cresce. A obra sofre porque você se torna arrogante, prepotente e achando, se eu não canto, eu sou o único que canto bem nessa igreja. Você está enganado. Eu sou o único que prega bem nessa igreja. Eu sou o único que ora bem nessa igreja. Está enganado. Tem um bocado de gente que pensa dessa maneira, que estão redondamente enganados. Não deixa a vaidade entrar em você. Se você sabe pregar bem, orar bem, cantar bem, não deixa a vaidade tomar conta de você, não. Não deixa a soberba e o orgulho tomar conta de você, não. E isso está acontecendo muito nos últimos dias. Eu gosto de cantar na igreja, mas eu não me exalto por isso. Nem quando me dá a oportunidade, eu não fico triste por isso. Eu continuo fazendo a obra de Deus. Me deu oportunidade para cantar? Ótimo, não deu. Paciência. Eu estou ali adorando a Deus do mesmo jeito. Eu gosto de cantar, gosto de orar, gosto de pregar. Mas quando me dá uma oportunidade para nada, eu fico sentado dando glória a Deus. Para mim está muito bom. E tem uns não. Não, o pastor não me chamou para cantar. Aí já faz bico. Poxa, eu vim com 2 louvor quente.
Então você diz assim, eu vim com 2 louvor quentes para cantar na igreja do pastor, não me deu oportunidade. Deu oportunidade para aquele irmão que canta desafinado e deixou eu. Aí no próximo culto ele não vem. E se ele vier, ele fica bicudo, cara amarrada, cara feia, senta no último banco, não fala com ninguém, vai embora, não dá paz ao pastor, vai de mal. Veio de mal para a igreja e vai embora de mal. Ei, vai se converter. Vai se converter, crente carnudo, crente mundano. Você canta bem, prega bem, mas não te deu oportunidade hoje, agradeça a Deus, vai para casa dando glória, não vai para casa bicudo e desconta a sua raiva no seu pastor, não. A igreja precisa de outras pessoas também para cantar, não é só você que é o centro de todas as atenções, não. Existem pessoas na igreja que ele acha só porque ele canta bem, todo culto tem que ser ele. Ele quer ser o centro das atenções. Então os que pregam bonito na igreja, ele acha que todo culto é ele que vai pregar. Quer ser o centro das atenções. Ei, a glória não é para você, é para Deus. Me desculpe a franqueza, mas isso está acontecendo muito hoje nas igrejas, ou na igreja. Isso precisa mudar, porque Deus não está satisfeito com isso. Você acha que Deus fica satisfeito com isso? Nunca, jamais. Então tome cuidado. 3.2. A lei do crescimento está presente na vida cristã. Opa, isso é muito bom. Na vida cristã é na vida de todo mundo essa lei aqui. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. A regra é obedecer. Em 2 Pedro 3,18, somos ordenados a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor. O cristão só tem uma opção: crescer e crescer. A vida cristã já foi comparada ao andar de bicicleta. A pessoa precisa pedalar, pois se parar não conseguirá se manter. É digno de notar a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos cristãos de Cristo. 1 Pedro 2, 2, 2 Pedro 1, verso 5, 2 Pedro 3, 18. Está aqui algumas referências muito importantes. E na 3.3, que é a última, essa é uma lei para hoje. Eita! Não só foi para a igreja primitiva, não. Essa lei também, hoje, ela abrange o século 21 também. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Ou seja, eu preciso também ler a Bíblia, estudar a Bíblia, fazer um curso bíblico. Opa! Para crescer. Filho, o negócio acha que vai só crescer, mas não vai fazer nada. Não, para crescer você precisa fazer alguma coisa. Participar de um curso, de um treinamento, de qualquer coisa, para você adquirir conhecimento e a cada dia crescer. Hoje, o mundo, geral, só contrata quem tem experiência, mas contrata quem tem experiência e contrata quem tem também diploma, certificado. Hoje o mercado, para você ingressar agora no mercado, ele quer ensino médio, carteira de habilitação, aí vai lá, vai especificar qual o tipo que eles querem. E tem que ter algum currículo importante. Antigamente, não, você fichava em qualquer empresa sem nenhum grau de estudo. Mas as coisas mudaram, filho. As épocas mudaram, as ocasiões mudaram. Hoje não é assim. Vai ingressar em qualquer empresa. A primeira coisa, você tem um ensino fundamental? Você tem algum curso preparatório? Você tem habilitação? Você tem carro? Se não tiver carro, mas tem habilitação? Por quê? Porque essa empresa ela já está visando o seu crescimento ao ingressar nela. Pensa nisso. Se esforce para fazer algo para você também crescer na vida material e crescer na vida espiritual. Não é só sentado lendo Bíblia, não. Tem que fazer um curso bíblico também, filho. Fazer uma faculdade, um mestrado, alguma coisa. Tem que ir à luta. Nada cai do céu se não tiver esforço. Força de vontade, não. Não acontece
mesmo, tá? Essa é a última parte, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa tarde a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. O que eu falei hoje aqui? Em poucas palavras, eu falei sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Lição de número 7. Graça e paz.